Terapia, vale a pena fazer ou não vale? Eu vejo muitas pessoas próximas sempre falando assim, porque eu comecei a fazer terapia e minha vida mudou, eu busquei novos caminhos, minha terapia, ela me ajuda, porque minha terapia, sem minha terapia eu não sou ninguém. Confesso que isso sempre me deixou muito curioso em relação à terapia, se realmente valeria a pena. A gente cuida de tanta coisa, a gente cuida do corpo, a gente cuida do cabelo, a gente cuida, enfim, do visual, só que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, por muito tempo eu não cuidava da cabeça. Eu vou dizer que talvez seja a última coisa que a gente se preocupa em trabalhar é o cérebro. Talvez porque a gente viva tanto no automático e acha que isso é natural e ele por si só ele já faz muita coisa. Mas eu tive 3 experiências com a terapia, eu vou descrever as 3 experiências e no final eu vou dar a minha opinião se vale a pena fazer terapia ou não. Na primeira experiência que eu tive, eu contactei um profissional e a gente começou a fazer as sessões. Confesso que não é uma coisa muito simples e tranquila você acabar de conhecer uma pessoa e você começar a contar todos os seus problemas ali ou tudo de você que você quer que a pessoa saiba. Mas vamos falar a verdade, que se você não contar, a pessoa não tem como te ajudar. Então assim, não adianta você marcar uma sessão, você sentar ali e você mentir ou você falar o que a pessoa quer, porque não é assim que funciona. E nesse momento, quando eu sentei na cadeira, eu contei tudo. Eu vou falar pra vocês que literalmente eu me despi ali, sabe? É aquele momento que você vai falar da tua vida sem você botar nenhuma vírgula, nenhuma reticência. Você vai falar do jeito que eu falei, do jeito que eu era, do jeito que eu sou e do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. E vou dizer pra vocês que é meio libertador, né? Porque você tá pagando por um serviço, aquela pessoa ali não tá ali pra te julgar, ela não vai avaliar você perante a sociedade, a sua reputação, não vai fazer nada. Ela simplesmente vai ouvir você dentro do que acontece, dentro da especialidade dela, do conhecimento, do estudo dela, ela vai tentar ajudar. E nisso a gente ficou algum tempinho fazendo a sessão, só que passou um tempo e eu não gostei. Não gostei, achei que não estava valendo a pena. A gente sentava, a gente conversava, a gente batia papo, a gente ria, parecia 2 amigos conversando. E ela só falava que eu precisava resolver algumas coisas. Você precisa resolver isso, você precisa resolver isso, você tem que resolver, você tem que resolver. Que eu tinha que resolver, eu sabia que eu tinha que resolver. Só que eu, até então, pra mim não mudaria, não valeria a pena, não estava valendo a pena. Ok. Me afastei um tempo, interrompi a sessão e falei que depois voltaria, enfim, não voltei. Depois de um tempo conheci outro profissional, comecei uma outra sessão com uma outra pessoa. A pergunta que você deve estar fazendo agora, por que outro profissional? Você não gostou daquele? Eu sou muito daquele tipo que eu tenho que experimentar coisas diferentes, eu tenho que experimentar profissionais diferentes para eu poder entender, até porque a terapia era uma coisa que estava sendo muito nova para mim e eu precisava entender se aquilo realmente era o processo da terapia. E eu contratei outro profissional e a mesma coisa se repetiu. Levando em consideração que não era mais a primeira vez que eu estava sentando de frente para uma pessoa e contando tudo que eu teoricamente eu queria falar, já estava mais fácil essa parte da comunicação com ela. Só que, de novo, passou o tempo e de novo a mesma coisa. A gente conversou, a gente bateu papo, muito bacana. Eu não tenho que reclamar nada dos 2 profissionais que eu peguei. Mas confesso que o primeiro foi igual ao segundo, o segundo igual ao primeiro. Nada demais. Sempre isso, a gente conversando, ela explicando pra mim que eu tinha que mudar isso, que eu tinha que fazer aquilo, que não sei o que, Então assim, no contexto geral eu não conseguia ver o que tantas pessoas falavam em relação à terapia, porque pra mim não era nada. Eu estar sentado numa mesa com os amigos, bebendo, conversando, batendo papo e trocando ideia, era a mesma coisa que eu estar sentado com o terapeuta ali. A diferença é que com os amigos eu estou sentado num bar, num restaurante, alguma coisa, na casa de alguém, a gente está comendo, bebendo e tá tudo certo. E ali eu estou pagando para ela estar ouvindo e eu só tenho 1 hora para falar, na verdade quase que 40 minutos. Ok. Então assim, não estava fazendo relevância para mim. Até que uma pessoa da família me indicou
uma terapeuta que ele estava fazendo e ele falou que era a melhor coisa da vida dele. E aquilo assim, eu falei, cara, eu já tentei 2 e tal, não, mas essa maneira, essa é legal e tal, você vai gostar. E eu contactei a pessoa e, de certa forma, tem uma regra que eles não atendem a pessoas da mesma família. Mas levando em consideração que eu não interajo muito com a pessoa da família, eu falei que não teria problema, até porque não me interessaria os segredos da outra pessoa e também eu tenho certeza que ela não contaria os meus. Então, resolvemos fazer a sessão. Eu posso dizer que no início foi a mesma coisa das outras 2 primeiras terapeutas que eu peguei. Porém, essa terapeuta, ela me tratava de um jeito diferente. Ela não falava o que eu tinha para resolver. Ela falava o que estava me bloqueando para resolver aquela situação. Ela conversava direto do problema. Ela não falava da solução. Porque é muito fácil. Eu tô com um problema que eu não consigo cumprimentar as pessoas. Aí ela virava para mim e falava, você tem que cumprimentar as pessoas. Isso eu sei. Só que eu não sei como resolver, por que tá me bloqueando. Tô dando só um exemplo, não é esse o problema em si. E essa última terapeuta, quando eu falava, por exemplo, eu não consigo cumprimentar as pessoas, ela falava assim pra mim, bom, pelo que eu tô analisando, você não consegue cumprimentar as pessoas porque você tem uma dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa que seja diferente dentro do seu círculo. Entendeu a resposta que ela me dava? E ela falava, você tem que entender que as pessoas que estão dentro do seu círculo ou fora do seu círculo, elas são as pessoas muito similares às que estão dentro. Não foi esse o papo, mas a ideia é essa, mais ou menos. E, cara, ela conseguiu tocar dentro de mim em certos pontos que eu tinha um bloqueio muito forte e eu tentava sozinho buscar a resposta e eu não conseguia. E ela foi direto. Muitas vezes eu via ela sempre anotando um monte de coisas. A gente até fica pensando se ela está desenhando um cavalinho ou sei lá o que ela está fazendo lá. Mas eu digo que a profissional em si, ela anotava coisas que eu tinha falado na primeira sessão. E depois ela vinha falando algumas coisas que eu já juntando com alguma coisa que eu já tinha falado lá atrás. E ali eu posso dizer que realmente ela me mostrou muitas coisas, muitos bloqueios que eu tinha, muitas coisas que eu tinha que mudar. Naquele momento, ela foi a profissional que conseguiu fazer isso. E ela realmente conseguiu trazer isso muito à tona. Mais fácil de eu conseguir resolver, mais fácil de eu conseguir eliminar isso dentro de mim, ou mover, ou desbloquear, que seja. A pergunta de $1 milhão, a terapia vale a pena? Eu vou dizer para vocês que a terapia, sim, ela vale a pena. A questão foi, eu passei por 3 profissionais. A primeira, excelente profissional, muito boa, mas ela não se conectou comigo e eu não me conectei com ela. A segunda profissional, muito boa também, mas eu também não tive a conexão com ela. A terceira profissional, eu consegui ter uma conexão com ela. Ela conseguiu entender, ela conseguiu me colocar realmente como um paciente ou como uma pessoa que realmente está ali buscando uma situação. Não era mais um papinho na mesa de bar, batendo papo, conversando, numa roda de amigos, não era. Era um profissional ouvindo o paciente. O que eu recomendo para vocês, façam terapia, mas não julguem se a terapia é boa, se é ruim, pelo primeiro profissional que passou na mão de vocês. Porque se eu tivesse julgado pelo primeiro que passou na minha mão, talvez eu não teria feito mais, eu teria deixado de lá. O segundo profissional acabou repetindo como o primeiro. Então assim, é mais do mesmo, não vai mudar. Mas o terceiro profissional, que eu não ouvi não foi pela internet que eu achei, não foi por conhecidos, foi por uma pessoa íntima ali da família que falou, essa eu gosto. Então foi uma validação muito maior, porque era uma pessoa do meu grupo familiar. E eu vi que realmente ela consegue fazer uma diferença. Fez terapia com uma pessoa, não gostou? Dá um tempo, relaxa, esfria a cabeça, arruma outro profissional, esfria, tenta
vai lá, relaxa, não deu certo, de novo, bola para frente. Você tem que arrumar um profissional que se conecte com você, que consiga entender realmente como explicar para você, como chegar dentro de você, dentro do seu bloqueio que você tem que funcionar. É como se fosse um massagista. Não adianta só o cara chegar e apertar, né? Parece que ele vem apertando e ele vai chegando nos nódulos lá que você tem, que você vai mexendo. E isso fez uma diferença muito forte. Então, para terminar, eu recomendo realmente que faça a terapia e entenda o profissional que está com você. Porque ele vai conseguir te levar para um outro nível, que sozinho você talvez não chegaria. A gente até acha que chega, a gente até acha que sabe, mas se você pegar um profissional realmente conectado com você, e ele vai conseguir virar muita chave dentro de você. E não é papinho de coach, essas coisas não. É um papo de um profissional realmente que estudou, que ele sabe mexer com a cabeça da gente, ele sabe entender os problemas, ele sabe vasculhar, ele sabe resolver. Esse é o profissional que você tem que conectar. Porque com o profissional que você vai conectar, você tem a certeza que você vai se conhecer muito mais do que você se conhece até hoje. Então, se você estava com vontade de fazer terapia e já teve essa mesma dúvida como eu tive, escreve aqui nos comentários o que você já passou, qual foi a ideia, se você já se conectou, se não conectou. Vamos dividir, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Porque em outro vídeo uma terapeuta escreveu para mim e eu achei super bacana lá o comentário dela. E eu quis fazer isso porque eu acho que esse tipo de profissional terapeuta, ele é um profissional muito importante se você tiver a conexão com o profissional certo. Então vale muito a pena tentar isso, certo? Quero agradecer também a todo mundo que já está chegando no meu canal. Eu realmente comecei isso aqui, esse canal começou tímido, sem nenhuma perspectiva. Eu só quis fazer alguma coisa que eu conseguisse colocar alguns pensamentos, algumas coisas que eu acho interessante pra gente, para todos nós nos tornarmos mais interessantes para os outros, para todo mundo, que foi até uma indicação de uma terapeuta. E eu fico feliz porque tá chegando bastante gente. Eu tô gostando de poder estar dividindo um pouco da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas ideias com vocês. Quem puder curtir o canal e puder tocar no sininho, eu vou ficar muito feliz. Obrigado por tudo. Eu depois vou fazer um vídeo só de YouTube, como eu cheguei aqui, como eu comecei a fazer esse vídeo, como eu comecei a fazer esse canal, como eu cheguei até agora, porque eu gosto muito de dividir tudo que eu aprendo. Eu sou daquela pessoa que quanto mais a gente dividir, a gente vai somar. Então assim, super bacana.